Olá pessoal, me chamo Kathleen e minha graduação de medicina foi na Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, a EMESCAM, e eu terminei o curso em 2014. Depois de formada, eu fiz algumas provas para entrar na residência médica e aí acabei optando por cursar a residência de clínica médica na Universidade Federal do Espírito Santo e nos anos seguintes eu percorri as residências de gastroenterologia e de endoscopia digestiva, todos esses cursos na UFES. Eu imagino que aqui estejam pessoas, né, me assistindo agora, estudantes de diversos períodos diferentes do curso de medicina e talvez até de outros cursos da área da saúde também. E sei que muitas vezes surgem diversas dúvidas, né, durante o curso de medicina. Por exemplo, qual caminho eu devo percorrer ao longo do curso? Qual a especialidade médica eu devo fazer? Ou eu devo fazer alguma especialidade médica? Quais são as especialidades que são mais parecidas com a minha personalidade? O que vai me trazer mais realização pessoal e profissional? Como é o retorno financeiro dessa área que eu escolhi? E quais as possibilidades de mercado de trabalho? Essas são dúvidas que surgem realmente ao longo do curso da graduação, né? Muitos de nós entramos muito cedo na faculdade, pouco maduros, e essas dúvidas acabam surgindo mesmo e são dúvidas, né, benéficas que acabam levando a gente a reflexões e sempre procurar o melhor caminho para a nossa formação profissional. É, e aí vocês ainda não quem ainda não teve esse questionamento pode né, acreditar que em algum momento esses questionamentos vão acontecer na graduação de vocês. E aí é que eu entro no tema que me pediram para conversar hoje aqui nesse encontro de ligas acadêmicas de genética, né? O tema que me deram é a importância das ligas na vivência acadêmica e profissional. E aí eu contei um pouquinho da minha história também, né, da graduação, da minha vivência profissional, do que eu escolhi para fazer hoje, para poder chegar nesse ponto de como foi que eu cheguei até aqui, né? Uma das grandes contribuições na minha formação, com certeza, foi a participação em ligas acadêmicas. E aí eu resolvi separar aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre alguns pontos que eu acho que são fundamentais e devem ser destacados então sobre esse assunto de ligas acadêmicas. Durante a minha graduação particularmente, né, eu participei então da Liga de Genética Médica, de gastroenterologia, de cirurgia plástica e de oncologia clínica. Mas também fazendo revisão de alguns pontos do meu currículo, eu pude ver que eu participei de vários encontros, jornadas e congressos de outras ligas acadêmicas em outras áreas também. Tudo isso me permitiu conhecer um pouco melhor algumas especialidades médicas, né, que eu na época eu pensava que eu me identificava um pouco mais com essas especialidades e eu pude viver nesses encontros um pouco mais dessas experiências em cada uma dessas áreas. Participar de ligas acadêmicas possibilita que a gente tenha um maior entrosamento com alunos, né, outros alunos de outros períodos, de outras turmas, com outras opiniões, outras características diferentes da nossa. E também ter alguns momentos ali de vida mais real, que não é aquela teoria, né, aquela coisa que tem em livro, aquilo que o professor acaba ensinando. Então a liga acadêmica tem muito esse papel de trazer pra gente a realidade mesmo daquela vivência, daquela experiência, daquela área, né, de especialização. Então, a importância, né, nas atividades práticas, teórico-práticas, que você tenha esse entrosamento com pessoas que são da área, né, com outros alunos que já estão mais vividos naquela experiência e tudo mais. Muitas vezes as ligas acadêmicas acabam fazendo, né, algumas ações interdisciplinares ou mesmo interprofissionais e interinstitucionais, e isso permite essa troca muito interessante, né, de experiência com outras pessoas. Além disso, outro ponto importante que eu vejo é que a gente acaba ficando sempre atualizado naquele determinado tema, né, daquela área, daquela especialidade médica, porque muitas vezes as ligas acadêmicas organizam muitas palestras,
sobre os temas mais relevantes, os temas mais atuais que estão, né, no dia a dia daquela especialidade. E a gente muitas vezes tem contatos importantes também com professores que estão vivendo aquela realidade, que escolheram aquela profissão. Então, o contato acaba sendo não só com alunos, mas também com profissionais que realmente trabalham e vivem aquilo ali no dia a dia mesmo. Algumas vezes até orientando melhor a gente se realmente aquilo é o que a gente gosta, se aquele professor a gente se identifica. E aí a gente consegue tirar dúvidas, né? Conforme a gente vai vivendo na prática ali as atividades, as dúvidas vão surgindo e a gente consegue tirar essas dúvidas com os professores. Então, essa vivência aí eu acho muito importante. Além disso, então, eu trouxe outro tema relevante, na minha opinião, sobre a participação de ligas acadêmicas de alunos durante a graduação, que é o estímulo que esses professores, né, os orientadores, acabam dando aos estudantes para que a gente sempre esteja estudando aquele determinado assunto, né, se atualizando e também muitas vezes desenvolvendo projetos científicos, né, estudos, coleta de dados, entre muitas outras tipos de estudo possíveis, né? E isso muitas vezes rende algumas publicações mesmo para os alunos, né? Junto com os seus professores e outros colegas, que também, além da participação de ligas acadêmicas, a publicação, né? Você ter publicações, isso é muito importante também no seu currículo, na sua vida, na sua vivência, você escrever textos acadêmicos, trabalhos, né, científicos, é um processo que faz parte da graduação, então esse também é um outro ponto importante que eu vejo. E aí eu entro por último no meu último conceito que eu consegui lembrar, assim, né, para poder conversar com vocês da importância de liga acadêmica, que é a questão do próprio currículo, né, como eu havia mencionado, muitos de vocês provavelmente vão optar por fazer prova de residência médica. Muitas escolas que aceitam estudantes, né, para iniciar o seu curso de residência médica tem como uma parte do processo seletivo a admissão, né, a avaliação do currículo do aluno. E muitas vezes esse currículo tem um peso importante e acaba sendo um diferencial na vida do aluno de determinar se ele vai ou não entrar naquele curso que ele escolheu. Então, a participação de ligas acadêmicas muitas vezes gera pontos também no currículo do aluno, no nosso currículo, né, na nossa vida aí de disputa nas provas e tudo por uma vaga que às vezes, dependendo do que você escolher, pode ser algo muito disputado, muito acirrado e muitas vezes essa diferença pode vir dessa pontuação aí de uma vivência a mais que você teve, fora toda a maturidade, todas as experiências, conforme a gente conversou até agora. Eu espero ter sido clara no que eu quis trazer para vocês aqui hoje, com esse breve relato das minhas experiências, de algumas das minhas opiniões. Espero ter contribuído também um pouco nessa formação profissional de vocês. Tenham perseverança, né? Porque realmente a formação no curso de medicina é uma formação difícil, muitas vezes a gente cansa, né? A gente pensa, repensa o que a gente está fazendo e tudo, a gente tem que abdicar de muitas vezes de experiências com amigos, com família, etc. Mas certamente a participação em ligas acadêmicas é algo fundamental na nossa experiência durante o curso, a graduação de medicina. Me coloco à disposição aqui para o que vocês quiserem tirar de alguma dúvida e agradeço a vocês pelo convite da gente poder conversar sobre esse assunto aqui hoje.